Em um confronto entre Xion de Sapuris, a versão que nós presenciamos na saga de Hades, contra Shaka de Virgem, quem você acha que venceria? Uma certeza nós temos, seria um combate mais do que épico, seria extraordinário. Afinal, de um lado temos o Xion, um dos cavaleiros mais poderosos já apresentados na série clássica. Ele é versátil no combate e muito experiente. Do outro lado, Shaka, com um poder descomunal e técnicas absurdas como o Tesouro do Céu. Deixa a tua opinião nos comentários, lembrando de manter o respeito e compartilha esse vídeo com teu amigo que curte conteúdo nerd. Essa aqui é a minha opinião, a minha análise sobre o combate. Afinal, meu nome não é Kurumada e só ele pode afirmar com certeza o que aconteceria. Porém, analisando fatores como técnicas especiais, experiência, habilidades físicas, resistência e feitos dentro da obra, nós conseguimos chegar em um resultado justo para o conflito. Lembrando que a obra analisada é apenas o material canônico. Vamos começar analisando qual deles leva melhor em um combate físico. Afinal, muitas vezes os combates entre os cavaleiros podem ter momentos assim. Existem vários cavaleiros da obra que se destacam no combate físico, como Shura de Capricórnio, Miro de Escorpião, Aioria de Leão, entre outros. Só que no caso de Xion e Shaka, nenhum dos dois mostrou grande aptidão no combate físico. Na verdade, combate físico não está presente nas suas formas de lutar. Em nenhum momento da obra, nós vemos Xion tendo grande destaque. Em Next Dimension, por exemplo, apanhou bastante do Suikyo de Garuda, que havia superado seu poder e velocidade. Xion foi subjugado no combate físico e perdeu de forma humilhante. No seu combate contra Doku de Libra, na saga de Hades, em nenhum momento do combate, Xion ataca fisicamente o Doku, mas sempre usa disparos de Cosmo e suas técnicas especiais. Shaka, por outro lado, também não fica melhor que Xion, já que, tal como seu adversário, ele também não costuma lutar fisicamente, preferindo usar suas ilusões e técnicas especiais. Na sua luta contra os renegados, ele conseguiu desviar de um golpe do Shura quando ele usa a sua Excalibur. Foi subjugado facilmente no combate físico. Vale ressaltar que os renegados não queriam matá-lo, pois se fosse o caso, ele seria obliterado por Saga, Camus e Shura. Só lembrando a vocês que essa cena do combate de Shaka contra os renegados foi completamente alterada, e no anime o Shaka acerta o Shura várias vezes, além de desviar de vários golpes do Shura, inclusive bloqueando o Excalibur no braço como se não fosse nada. No mangá, como mostrei, é bem diferente, ele apenas desvia de um golpe do Shura, tenta atacar, mas é impedido por Camus, que congela superficialmente sua perna, e logo em seguida é jogado na outra dimensão de Saga. Porém, levando em consideração que o Xion que estamos analisando possui mais de 200 anos de experiência, sendo antigo grande mestre, mas mantendo o corpo físico do seu auge, unido também ao fato de que Xion treinou por muito tempo com cavaleiros absurdamente monstros no combate físico, como Doku e Suikyo, e ainda o fato que o Xion tem uma habilidade de cura, onde ele consegue expulsar o dano que recebe, ele mostra a técnica após ser atingido com Cólera dos 100 Dragões de Doku. Ele expulsa todo o dano, e embora ainda estivesse velho e com poder reduzido, ainda assim o Doku é bem absurdo, conseguindo, por exemplo, retirar o Mu de Ares da influência do poder telecinético do Xion que o paralisava. Então essa técnica é bem absurda. Somando esses fatores, na minha opinião, Xion leva muita vantagem no combate físico. Dentro da análise do combate físico, também analisaremos a velocidade de Shaka e Xion. E, sendo bem direto, os dois possuem a mesma velocidade, a velocidade da luz, sendo equiparáveis nesse quesito. No entanto, pela experiência superior do Xion, acredito que ele faria melhor uso da sua velocidade, tendo mais agilidade no combate. Porém, se formos falar de experiência, quem leva a melhor para você? Aqui não é preciso muito esforço, pois embora Shaka tenha travado batalhas muito absurdas, como a batalha contra Ikki, a batalha contra os renegados e toda a sua experiência na Guerra Santa, esse Xion, considerado aqui no combate, é um monstro no fator experiência, sendo ele e o Doku os únicos sobreviventes da Guerra Santa anterior,
tendo enfrentado oponentes absurdos como Vermeer de Griffon, Odisseus e Asclépio, Suikyo de Garuda, Doko de Libra e outros possíveis combates que não sabemos. A sua experiência como grande mestre também deve ser elogiada. Como grande mestre, aprofundou ainda mais seu conhecimento sobre o cosmo, tendo acesso a segredos como o segredo da armadura de Atena. Como grande mestre, sabe e conhece muito bem todas as técnicas dos Cavaleiros de Ouro, inclusive as do próprio Shaka, de quem o Shion viu seu treinamento ainda quando ele e outros como Mu de Ares ainda eram apenas crianças treinando. Então sim, galera, Shion é muito mais experiente que o Shaka. Agora chegamos na parte que vocês mais gostam, as técnicas especiais. E aqui a coisa começa a pegar fogo de verdade. Assim como no combate físico, analisamos também a velocidade. Dentro das técnicas especiais, vamos analisar, além das técnicas especiais, seus poderes mentais. Tanto Shion quanto Shaka são extremamente absurdos se tratando de poder mental. Existem pouquíssimos cavaleiros canônicos que consigam se equiparar a eles. Aqui o debate é grande, pois, ao meu ver, há um equilíbrio e calma que já vou te explicar o motivo. Se formos falar sobre qual dos dois mostrou mais poder mental relacionado à ilusão, aí não tem discussão, Shaka leva a melhor. As ilusões do Shaka podem distorcer o espaço, tempo e realidade. Mesmo sendo ilusões, nós vemos claramente isso no confronto de Shaka contra os renegados da Casa de Virgem até a Casa de Câncer. Shaka, mesmo estando à distância, cria diversas ilusões absurdas para tentar ganhar tempo, e se não houvesse um cavaleiro do calibre de Saga de Gêmeos, que também é um mestre em ilusões, os renegados ficariam presos ali até as 12 horas do relógio de fogo acabarem. Shaka pode ainda criar ilusões que destroem a mente e o corpo físico. Essa técnica se chama invocação de espíritos malignos. Aqui eu preciso ressaltar uma coisa para todos vocês. Teve um erro de dublagem bem absurdo na cena que Shaka usa a técnica invocação dos espíritos malignos. Tanto no mangá quanto na dublagem original, ele usa a técnica invocação dos espíritos malignos. Explica para os espectros sobre as 108 contas do Rosário e em seguida usa novamente a técnica com todo o poder para finalizar os espectros. Já na dublagem brasileira, quando ele vai finalizar os espectros, ele usa a rendição divina. Criaturas malignas! Morram agora! Rendição divina! Vou colocar Shaka usando a rendição divina no original e mostrar que ele não usou ela nessa cena. Também vou mostrar ele usando a invocação de espíritos malignos no original. Ouçam e comparem. Se atentem aos nomes das técnicas e às pronúncias. Embora Shion seja brabo no fator mental, ele nunca mostrou a capacidade de criar ilusões tão absurdas. Sabemos que ele deve saber criar ilusões, como o próprio Mu, mas como ele nunca mostrou usar, e muito menos sabemos o nível dessas ilusões, aqui Shaka leva a melhor facilmente. Porém, há um equilíbrio. Isso porque, galera, poderes mentais não se trata apenas da capacidade de criar ilusões. Existem também poderes mentais relacionados à telecinese, e é aqui que o Shion brilha, meus amigos. Dentre os Cavaleiros de Ouro da série clássica canônica, Mu de Ares é o mais poderoso no fator telecinético ou psicocinético. Mu, na sua batalha contra Papillon, afirma isso, e o próprio Shaka também admite que o Mu é superior em poderes psicocinéticos, pedindo sua ajuda para sair de uma dimensão em que foi parar por causa do Ikki. Shaka poderia sair sozinho, mas só Mu poderia tirar os dois sem dificuldade alguma. Você deve estar se perguntando o motivo de eu ter falado tanto do Mu, e a resposta é que, se Mu é superior a Shaka em poder telecinético, logo Shion também é.
já que o Xion tem um poder telecinético tão superior ao do Mu que o paralisa sem dificuldade alguma. Telecinese ou psicocinese em Saint Seiya é capacidade de usar poderes mentais para controlar objetos e pessoas, paralisando-os ou movendo-os, além da capacidade de se mover entre dimensões sem dificuldade alguma. Ainda falando sobre as técnicas especiais, vamos analisar o Cosmo e, sendo bem direto, embora todos os Golds possuam em si a mesma quantidade de Cosmo, Base e domínio sobre o sétimo sentido, Shaka leva a melhor nesse quesito, pois ele se priva do sentido da visão para acumular Cosmo. Uma vez que Shaka abre os olhos, liberando a Jyo, seu Cosmo se torna superior aos demais, liberando o Cosmo acumulado e potencializando suas técnicas de poder destrutivo. Analisando as técnicas especiais, focando em ataque e controle, Shaka acaba levando a melhor por ter um arsenal mais versátil, ou seja, ele tem mais técnicas. Porém, não é apenas isso, ele tem técnicas mais poderosas também. Ciclo das 6 existências, ou Rikudo Hini, é uma técnica de manipulação dimensional utilizada por Shaka. Com essa técnica, Shaka envia seus oponentes para um dos 6 mundos do Sansara. A rendição divina é basicamente uma explosão de cosmo concentrada. É bem poderosa, já que conseguiu deixar a casa de Câncer em ruínas, mesmo Shaka usando ela de olhos fechados contra os renegados. Além disso, em Next Dimension, no sonho de Shijima, a rendição divina destruiu completamente o Odisseus, mesmo sendo só um sonho. Provavelmente, aquele é mesmo o efeito da técnica. Porém, não apenas isso, afinal, Shijima está abaixo de Shaka, algo que ele mesmo confirma. Então, além da rendição divina de Shaka ser superior à do sonho, ele pode aumentar ainda mais seu alcance e dano ao abrir os olhos, liberando o cosmo acumulado. Sua rendição divina de olhos abertos seria certamente letal. O Tesouro do Céu, ou Tenbu Horin, é a verdade do universo, a técnica definitiva dos Cavaleiros de Virgem. O Tesouro do Céu é um campo de batalha, uma área sob domínio do Shaka, onde ele impõe suas regras. Dentro do Tesouro do Céu, ninguém pode atacar ou recuar. É uma técnica ofensiva, mas também defensiva. Enquanto seus inimigos estão completamente dominados, Shaka remove os sentidos dos seus oponentes, removendo até, no máximo, o 6º sentido. Mas enquanto ele remove os sentidos, também causa danos físicos nos inimigos. Como visto no dano que Shaka causa nos renegados enquanto removia seus sentidos, ferindo eles e suas sapuris. O Tesouro do Céu também pode ser combinado com outras técnicas, como o Ciclo das 6 Existências. Shaka fez isso na luta contra Ikki, mas também a rendição divina, como mostrado pelo Shijima em Next Dimension. A única forma de sair do controle do Tesouro do Céu é superar o cosmo de Shaka, algo difícil já que ele tem o maior cosmo entre os dourados, se estiver de olhos abertos. Mas e o Xion? Bom galera, o Xion tem a extinção estelar. Sim, eu considero que ele tenha. O Mu mostrou essa habilidade e Mu foi treinado por o Xion, aprendendo suas técnicas com ele. Além disso, quando Mu usa a extinção estelar contra Seiya e envia ele para Star Hill, Mu tenta convencer que eliminou Seiya e até convence Máscara da Morte e Afrodite, mas não Xion. Xion comenta sobre o poder da extinção estelar do Mu. A forma como ele fala é como se ele houvesse o ensinado, e isso é confirmado, pois ele demonstra conhecimento total do funcionamento da técnica, questionando para onde o Mu o teria enviado. Então, na minha opinião, Xion tem a extinção estelar, que é de forma básica uma explosão de cosmo em forma de luz que alcança uma área. Os inimigos alcançados são enviados para locais determinados pelo Cavaleiro de Ares. Xion pode enviar seus inimigos para outros locais ou até dimensões, ou ainda o mundo dos mortos. Mas a extinção estelar também causa danos físicos, como visto quando Mu usa contra a Máscara da Morte e Afrodite, que só não causou mais dano ainda porque Máscara da Morte e Afrodite se teletransportaram para o castelo de Hades e enganaram o Mu. Já a Revolução Estelar são múltiplos disparos de cosmo que atacam o alvo. Se movimentam de forma que lembra a queda de estrelas cadentes. Todas as estrelas atacam o alvo de forma simultânea. A técnica é a técnica mais poderosa dos Cavaleiros de Ares. É tão absurda
que consegue se equiparar ao Cólera dos 100 Dragões, uma técnica extremamente quebrada. Ser atingido por essa chuva de estrelas é letal. Agora, como último fator a ser analisado antes do combate em si, veremos o quão resistentes Xion e Shaka são. Na minha humilde opinião, os dois são brabos nesse quesito. Shaka traja uma armadura de ouro que é a mais sublime dentre as 88 constelações do Zodíaco, mas a Sapuris de Xion também é bem resistente. Vemos, por exemplo, que as Sapuris são tão resistentes que aguentam ataques de vários cavaleiros de ouro. Saga, Camus e Shura tomaram golpes físicos de Shaka, Miro, Aioria e usaram 2 exclamações de Athena. Ainda assim, as Sapuris não se destruíram totalmente. Mas o que realmente faz Xion e Shaka serem monstros no quesito resistência são suas técnicas de defesa, o Shaka Tenyuka, que é uma técnica defensiva poderosa. Com ela, Shaka cria uma barreira de cosmo em volta de si, se protegendo de ataques físicos. Dessa forma, foi capaz de se proteger do ataque de vários espectros ao mesmo tempo. Porém, o Xion tem a Muralha de Cristal, que se mostrou bem mais poderosa que o Kan do Shaka, que basicamente é uma barreira invisível de cosmo que o Xion cria com seu cosmo e poderes mentais. A barreira, além de deter ataques dos inimigos, também devolve para eles. A Muralha de Cristal foi poderosa o suficiente para parar o ataque de Máscara da Morte e Afrodite, que usaram suas técnicas. E embora a gente saiba que eles estavam sem intenção de matar o Mu, usaram suas técnicas, que foram bloqueadas e repelidas. Já o Kan não conseguiu nem suportar Saga, Camus e Shura, que nem usaram suas técnicas, eram apenas disparos de cosmo comuns. E embora a Muralha de Cristal tenha um ponto fraco, algo que o próprio Suikyo explorou para destruí-la é algo que pouquíssimas pessoas conhecem. Shaka, por exemplo, não conhece. Agora, outro elemento ou fator que deixa claro que a Muralha de Cristal é, sim, superior ao Kan do Shaka é o fato de que ela não protege apenas de ataques físicos, como o Kan. O próprio Mu, após perceber a fragrância de Niobe na armadura de touro, cria uma ilusão enquanto se protege da fragrância com a Muralha de Cristal. Ou seja, a muralha protege contra ataques físicos, odores e até mesmo ataques mentais. Afinal, o próprio Mu afirma que nada pode ultrapassá-la. Lembrando que a muralha utilizada por Xion seria ainda mais poderosa que a do Mu, já que ele é mais experiente e possui maior domínio na área mental, além de saber usar seu cosmo de forma mais eficiente. Ainda analisando a resistência, Xion possui uma técnica de cura que, como já mencionei no vídeo, ele utiliza contra Doku na saga de Hades, expulsando de seu corpo o dano causado. Isso, com certeza, aumenta bastante sua durabilidade e resistência em combate. Além disso, ele ainda possui mais vitalidade, durabilidade e longevidade por ser um Muviano. Juntando todos esses fatores, só sendo fanboy para dizer que Shaka é mais resistente do que Xion. Agora, finalmente, vamos para o combate. Analisando todos os fatores que já apresentei e as características de cada personagem, Xion tem mais chances de vencer, e eu vou explicar. Xion tem mais formas de vitória do que Shaka. A primeira seria usando sua telecinese, ou melhor, sua psicocinese absurda, para paralisar completamente o Shaka e em seguida arrancar a cabeça dele, ou usar vários golpes de cosmo e técnicas especiais até derrotá-lo. Xion é mais experiente, muito mais ágil e mais sábio que o Shaka, além de conhecer as técnicas dele. Além disso, o ataque dele atinge diretamente o cérebro, então sim, isso é perfeitamente possível. Shaka não conseguiria fazer nada. O Kan não protege contra a psicocinese, e o poder psicocinético dele é inferior ao do Mu. Isso é dito pelo próprio Shaka, e o Mu também afirma que é o mais forte nesse tipo de poder. Agora, finalmente, vamos para o combate. Analisando todos os fatores que já apresentei e as características de cada personagem, Xion tem mais chances de vencer, e eu vou explicar. Xion tem mais formas de vitória do que Shaka. A primeira seria usando sua telecinese, ou melhor, sua psicocinese absurda, para paralisar completamente o Shaka e em seguida arrancar a cabeça dele, ou usar vários golpes de cosmo e técnicas especiais até derrotá-lo. Xion é mais experiente, muito mais ágil e mais sábio que o Shaka,
além de conhecer as técnicas dele. Além disso, o ataque dele atinge diretamente o cérebro, então sim, isso é perfeitamente possível. Shaka não conseguiria fazer nada. O Khan não protege contra a psicocinese, e o poder psicocinético dele é inferior ao do Mu. Isso é dito pelo próprio Shaka, e o Mu também afirma que é o mais forte nesse tipo de poder. O Mu foi completamente paralisado pelo Xion, então o Shaka também seria, ou seja, fim de jogo. Mas o Shaka não poderia fazer a mesma coisa com Xion, já que é mais poderoso que ele em ilusões? Sendo bem direto, não. As ilusões do Shaka são absurdas, mas o Xion tem poder mental suficiente para sair delas. O Mu tem a capacidade de criar ilusões, como vemos quando ele luta contra Niobe. O Xion provavelmente consegue fazer isso ainda melhor, já que faz tudo que o Mu faz, só que em um nível superior. Fazendo um pequeno paralelo, Xion e Mu são Muvianos. Xion é literalmente o mestre do Mu e do Santuário, alguém tão respeitado que o Máscara da Morte diz, na saga de Hades, que ninguém poderia ir contra suas ordens. Alguém que o Mu respeita a ponto de se dispor a pagar com a própria vida por não cumprir uma ordem sua. É o cara que ensinou telecinese ao Mu, sendo superior a ele. Um guerreiro com uma vasta experiência de 200 anos, com um conhecimento absurdo de técnicas que não vimos por falta de exploração, além de dominar segredos como os selos de Atena e o conhecimento sobre a armadura de Atena. O cara que no Taizen tem atributos máximos, com domínio total em todas as áreas. Dizer que esse cara cairia nas ilusões do Shaka e seria derrotado facilmente é forçar demais. Então, na minha opinião, Xion consegue desfazer as ilusões do Shaka sem grandes dificuldades. Outra forma de o Xion vencer é atacando com a Revolução Estelar. O Shaka até poderia tentar bloquear com o Khan, mas seria inútil. O Khan não bloqueou nem 3 disparos de Cosmo Base dos Renegados. Imagina uma Revolução Estelar. Nesse cenário, Shaka ficaria cansado e ferido, podendo até tentar contra-atacar, mas ele seria subjugado antes pelos poderes mentais do Xion, que iria paralisá-lo e finalizá-lo. Ou, em vez de imobilizar, Xion poderia usar o teletransporte para aparecer de surpresa, antes que Shaka sequer se levantasse do chão, enviando-o para o mundo dos mortos com a extinção estelar. E sim, Xion também possui teletransporte. O Mu já demonstrou essa técnica. Além disso, no combate entre Mu e Mil de Papillon, o próprio Papillon elogia várias vezes a psicocinese do Mu, justamente pelo fato de ele se teletransportar, deixando claro que essa habilidade está ligada à psicocinese. Então, fica fácil entender que o Xion também possui essa capacidade, e a utiliza de forma ainda mais refinada do que o Mu. Vale lembrar que Xion destruiu a Muralha de Cristal sem esforço, o Khan seria ainda mais fácil de destruir. Shaka, geralmente, não começa os combates usando o Tesouro do Céu. Se ele começasse utilizando o ciclo das 6 existências, ainda assim seria inútil. Xion possui poderes psicocinéticos absurdos e, como já mostrei, esses poderes incluem capacidades dimensionais. O próprio Shaka afirma isso ao pedir ajuda ao Mu para retirar o Ikki da dimensão em que os dois estavam. Dessa forma, Xion conseguiria retornar dos 6 mundos, o que abriria uma brecha para um contra-ataque, assim como aconteceu na batalha entre Shaka e Ikki, que retornou atacando logo em seguida. Xion poderia voltar usando a Revolução Estelar ou a Extinção Estelar. Em seguida, poderia se teleportar e atacar novamente com uma dessas técnicas, ou até usar a paralisia no Shaka para arrancar sua cabeça, encerrando o combate. Além disso, vale lembrar que Xion já conhece as técnicas do Shaka, afinal, ele era o grande mestre do santuário. Shaka não costuma tentar se esquivar de ataques, ele geralmente tenta bloquear usando o Khan, como já foi mostrado diversas vezes na obra. Mas, ainda que tentasse desviar, a Revolução Estelar consiste em múltiplos ataques. Mesmo que Shaka evitasse alguns, nada impediria Xion de paralisá-lo ou de lançar ainda mais golpes e técnicas até, inevitavelmente, acertá-lo. A rendição divina é poderosa, mas não vejo ela sendo efetiva contra Xion. Trata-se de um disparo de Cosmo que, assim como Saga, Camus e Shura fizeram em Câncer, Xion também poderia desviar. Além disso, Xion pode contra-atacar com a Extinção Estelar. A cápsula do poder do Aioria, que é muito inferior à Extinção Estelar,
já empatou com a rendição divina do Shaka, ou seja, Xion teria capacidade para contrapor essa técnica. Além disso, ele ainda poderia tentar bloquear com a muralha de cristal. Nesse cenário, a barreira provavelmente seria destruída, mas reduziria grande parte do dano, fazendo com que Xion sofresse apenas um impacto mínimo. Logo em seguida, ele poderia se curar, o que também tornaria esse ataque ineficaz. O Tesouro do Céu, que é o maior trunfo do Shaka, também seria inútil. Veja, na saga de Hades, antes de Shaka usar o Tesouro do Céu, Saga, que já conhecia sua técnica e era mais experiente, tenta alertar Shura e Kamo para se afastarem dele, mas não deu tempo. Agora imagine o Xion, mais experiente e conhecendo também as técnicas do Shaka. Ele pode evitar o Tesouro do Céu saindo da área de alcance e, assim que for desativado, Shaka seria finalizado. Além disso, ainda que Shaka prendesse Xion no Tesouro do Céu e ficasse removendo seus sentidos até o sexto, Xion ainda pode vencer. Na Batalha das 12 Casas, Ikki, que era um adolescente e cavaleiro de bronze, muito menos experiente e sábio que Xion, entendeu como funcionava a habilidade de acumular cosmo ao ter os sentidos privados. Aproveitando-se disso, superou e muito o cosmo do Shaka, subjugando ele, que só não morreu ali por roteiro, pois Ikki poderia usar sua ave fênix uma ou duas vezes e já teria poder suficiente para finalizar o Shaka, devido ao cosmo estar muito alto. Xion, que já foi grande mestre, sábio e com mais de 200 anos de experiência, conseguiria usar a mesma estratégia dentro do Tesouro do Céu. E como aqui não tem roteiro favorecendo ninguém, Xion, acumulando um cosmo muito superior ao de Shaka, usaria a Revolução Estelar ou a Extinção Estelar, finalizando o combate. Dá para entender porque Xion leva vantagem e tem mais formas de vencer? Ele basicamente tem counter ou resposta para tudo que o Shaka pode fazer. Na minha opinião, a única forma de o Shaka vencer de verdade seria se conseguisse pegar o Xion no Tesouro do Céu e, de olhos abertos, usar a rendição divina, porque aí o Xion não teria os sentidos removidos para superar o cosmo do Shaka e não poderia se defender nem recuar por conta do Tesouro do Céu. Só que isso dificilmente ocorreria. Como já mencionei, Xion tem como evitar o Tesouro do Céu, assim como Saga evitaria. Além disso, Shaka nunca faz dessa forma. Ele geralmente usa o Tesouro do Céu, vai removendo os sentidos e só depois, quando remove todos, tenta combinar alguma técnica, como fez com Ikki quando ia usar o ciclo das 6 existências dentro do Tesouro do Céu. Por fim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ser o mais fiel possível à obra. Se você tem uma opinião diferente, não tem problema. Afinal, todos nós amamos a mesma obra, que é Saint Seiya.